Graça e paz, nobres casais. Quero externar a minha gratidão pelo privilégio que Deus me proporciona de ser participante deste memorável encontro de casais, deste encontro de eternos namorados, Quero externar também a minha gratidão a Deus pela vida do Fabiano e da Fabiana, pela vida do Emerson e a Sheila, e também do nobre e digníssimo pastor José Maurício e da sua digníssima esposa, que nos fizera este convite para que a gente pudesse, nessa data de celebração aí propriamente do Dia dos Namorados, e com certeza você que é casado com a sua digníssima esposa ou com seu digníssimo esposo, com certeza são eternos namorados. E eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o tema, o amor é forte. Está baseado no texto que Salomão escreveu em Cantares, o sábio Salomão, no capítulo 8, do versículo 6 ao 7. O sábio Salomão diz: põe-me como selo sobre teu coração, como selo sobre teu braço, porque o amor é forte. Aí ele completa dizendo: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Corroborando com o sábio Salomão, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 4 ao 8, o apóstolo Paulo diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aí ele diz que tudo, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Então o amor nobre, digníssimo, digníssima, que está nesse encontro, o amor é a força motriz de uma relação conjugal, permanente, duradoura, tá? E aliado ao amor, vem mais dois elementos altamente fundamentais, os quais interagem com o amor, que é, com certeza, o companheirismo, como também a cumplicidade, tá? Esses três elementos, eles interagem entre si. Um não existe sem o outro. Você não consegue amar sem ser companheiro, sem ter cumplicidade com o seu cônjuge. Você não consegue ter cumplicidade, ser companheiro, desenvolver a ideia do companheirismo sem, na verdade, amar, Então, os três interagem entre si. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do companheirismo, ou seja, a importância exatamente do companheirismo exposta na Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, Deus disse assim, o texto diz: então o Senhor declarou,
O que o Senhor declarou? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, para preencher esta lacuna na vida humana chamada solidão, né? Deus criou a mulher, né? Porque ele disse que não é bom, em hipótese alguma, que o homem esteja só, tá? De maneira que ele disse, vou criar uma auxiliadora, vou criar uma adjutora, uma companheira que lhe corresponda. Então, o interesse de Deus é que o casal desenvolva no seu relacionamento interpessoal, no seu relacionamento conjugal, a ideia de que essa união entre vocês dois está fundamentado nesse princípio do companheirismo, tá? E o companheirismo preenche para ambos os cônjuges essa lacuna relacionada com a solidão, tá? E ainda completando o texto de Gênesis capítulo 2, verso 18, quando Deus disse que não é bom que o homem esteja só, ele também na Bíblia, no capítulo 4, do versículo 9 ao 12, do livro de Eclesiastes, novamente, o homem mais sábio da Bíblia, o sábio Salomão, escreveu o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Você está entendendo, nobre? O propósito de Deus ao instituir o casamento, o propósito de Deus é que a gente tenha uma relação conjugal fundamentado nessa proposta de companheirismo. Que Deus te dê graça, nobre, digníssimo companheiro, que você seja um genuíno e autêntico companheiro para a sua digníssima esposa. E você, mulher, que foi criada com esse propósito, quando Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, né? Com o propósito de preencher a lacuna da solidão na vida do homem, que você cumpra o seu nobre papel de auxiliadora, de adjuntora, de alguém que corresponda ao propósito de Deus, porque o sábio disse que é melhor serem 2 do que 1, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. Agora, para ser companheiro, você precisa, na verdade, dessa força motriz no seu interior chamado amor. Amor que tudo crê, amor que tudo espera, amor que tudo suporta, amor que nunca falha. Você precisa dessa força motriz chamada amor, que na verdade não busca os seus próprios interesses. O amor não é egoísta, o amor não é egocêntrico, o amor visa o bem-estar de outrem. E qual é a forma da gente
preservar o bem-estar do nosso cônjuge? É sendo companheiro, desenvolvendo o companheirismo e compartilhando, né, da vida a dois. É interessante que o companheirismo também é aliado da cumplicidade. Não tem como você ser companheiro sem ser cúmplice do seu cônjuge. O texto diz que quando Deus estabeleceu o casamento, Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, né? O texto diz que, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Olha aí, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui está falando de unidade composta, né? E a cumplicidade, o que é a cumplicidade, pastor Samuel? A cumplicidade na vida de um casal acontece quando um participa da vida do outro. Você está vendo como é que a ideia de cumplicidade está aliada à ideia de companheirismo? Você está vendo como é que companheirismo e cumplicidade tem que ser fundamentado no amor, que é a força motriz para a preservação dessa união conjugal? Então, ele diz, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E cumplicidade, como já falei, é, na verdade, quando um casal, né, cumplicidade na vida de um casal é quando um participa da vida do outro, tá? Um participa da vida do outro. Agora, essa participação, nobre, deixa eu abrir um leque aqui, porque esse é um momento muito oportuno para você refletir. Tanto você, meu nobre, quanto minha nobre, né? Porque estamos falando para os casais, né? Essa participação deve ser uma participação em absolutamente tudo. Ou seja, na vida conjugal não pode haver segredo. Hello? Não pode haver segredo um com o outro. Em todas as áreas tem que haver essa participação, na área sentimental, na área emocional, na área material, tá? Em absolutamente tudo, tá? Porque os dois agora são uma só carne, vivem numa unidade composta. Então, quando um erra, não adianta colocar a culpa no outro. Você está entendendo? Porque quando um erra, os dois estão errando por causa da unidade composta, exposta no texto, dizendo que a partir de então serão dois, uma só carne. Tomara que você que talvez não compartilha com seu cônjuge, com a sua esposa ou com seu marido, tudo a teu respeito, tá? E ainda preserva um pouquinho de segredo nesse relacionamento, entenda que cumplicidade está intrinsecamente relacionado com essa ideia de compartilhar de absolutamente tudo, tanto na vida sentimental, emocional e, claro, na vida material. E esse é um tempo que as pessoas estão desenvolvendo um verdadeiro individualismo, né? E isso está entrando na vida dos casais quando cada um tem a sua própria vida material. Na verdade, sob o ponto de vista da Bíblia, tá? Os dois devem ser coparticipantes de todos os projetos, de todos os sonhos, de todos os ideais, e um torcer para o outro, porque a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra tão facilmente. E aí há uma pergunta interessante: como devemos ver o nosso cônjuge? Como você vê, minha nobre, o seu cônjuge? Como você vê, meu nobre, o seu cônjuge?
Tá? Primeiro, queria que você guardasse essa senha. Você precisa ver o seu cônjuge como uma pessoa distinta, tá? Que tem a sua própria personalidade distinta de você. São dois, uma só carne, tá? Mas nenhum dos dois deve perder a sua própria identidade, que está fundamentado na personalidade de cada um. A personalidade é composta de 3 elementos, tá? Vontade, sentimento e razão. Inteligência, vontade e sentimento são 3 elementos de uma personalidade. Ninguém tem a mesma impressão digital. Nós não somos iguais. Cada um de nós temos a nossa própria personalidade. E você deve ver o seu cônjuge como uma pessoa distinta de você, que tem a própria vontade dele, que tem os mesmos sentimentos, que tem os sentimentos dele e que tem a sua capacidade intelectiva, racional, tá? Agora, essas 2 vontades, esses 2 sentimentos e essas 2 capacidades racional e intelectual que os dois têm, tá? Deve estar nessa unidade fundamentado na ideia do companheirismo e da cumplicidade. Porque, de repente, a minha vontade bate de frente com a vontade da minha esposa. Você está entendendo? Mas porque a gente é uma unidade composta, a Bíblia diz que é 2, uma só carne, o que eu faço? Eu procuro abdicar-se, às vezes, de regra rígida acerca da minha vontade, entendeu? Com o objetivo de alegrá-la, com o objetivo de não haver conflito no nosso relacionamento, tá? E ela, muitas vezes, a vontade minha não se coaduna com a dela, mas ela é cúmplice. Você está entendendo? Ela é companheira, ela é coparticipante dos meus ideais, entendeu? Dos meus sonhos, da minha vocação. E aí, no relacionamento conjugal, vem a comunicação, que é altamente importante nesta relação conjugal. Você está entendendo, nobre? De maneira que como devemos ver o nosso cônjuge? Como uma pessoa distinta, que tem a sua própria personalidade, e respeitar essa individualidade, porque não somos todos iguais. Em segundo lugar, como devo ver o meu cônjuge? Devo vê-lo como um amigo, ou você deve ver seu cônjuge, sua esposa, como uma amiga, como um companheiro, como uma companheira, tá? Então esses são os 3 elementos os quais a nossa visão deve estar voltada: ver o nosso cônjuge como uma pessoa distinta da gente, ver o nosso cônjuge como nosso amigo e ver o nosso cônjuge como digníssimo companheiro que participa da nossa vida a 2, tá? E em terceira instância, nós temos uma outra questão. Quando é que Deus está numa relação conjugal? Será que você, meu nobre, minha nobre, tem certeza que Deus faz parte do teu relacionamento conjugal com o seu esposo ou você com a sua esposa? Então existem alguns princípios os quais o próprio Deus estabeleceu para nortear o casamento, que ele não abre mão desses princípios. E ele só está numa relação conjugal quando esses princípios não são quebrados. Quais são eles? Número 1, Deus está em uma relação fundamentada no princípio da heterossexualidade, tá? Ou seja, o que é isso, pastor Samuel? É a união de um homem e mulher, ou seja, a união de homem e mulher, macho e fêmea. Estão querendo alterar esse processo, tá? Mas isso é um princípio pré-estabelecido por Deus. Homem e mulher, macho e fêmea, como nós já vimos, 2, uma só carne, tá? Por isso o texto que nós lemos em Gênesis diz: por isso deixará o homem seu pai
e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá bem, meu nobre? Então, primeiro princípio para você saber que de fato Deus está na sua relação conjugal é se essa relação conjugal é fundamentada no princípio da heterossexualidade, tá? Se for fundamentado, Deus está aí. Segundo princípio é que Deus está numa relação conjugal, essa relação conjugal está fundamentado na monogamia. Ou seja, 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 diz assim: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tenha o seu próprio esposo. Então a ideia de poligamia não é de Deus. A ideia da monogamia é de Deus. E se a sua relação conjugal com o seu cônjuge é fundamentado nesse princípio pré-estabelecido por Deus da monogamia, com certeza Deus está nessa relação. E finalmente, Deus está numa relação em que os cônjuges, guarde isso, nobre, em que os cônjuges tenham consciência que o casamento é permanente, tá? Nós estamos vivendo numa sociedade, né, que esse princípio vem se dissolvendo dia após dia, mas lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 5 ao 6, tá dizendo assim: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Você quer saber se Deus está no seu casamento, na sua relação conjugal? Então, os princípios nos quais definem que Deus está, primeiro, é o princípio da heterossexualidade, tá? Macho e fêmea, homem e mulher. Se essa relação conjugal é fundamentada nesse princípio, Deus está. Tá? Se a relação conjugal é fundamentada na ideia de monogamia, não poligamia, Deus está. E finalmente, se o casal que contraiu núpcia, tá? Contraiu matrimônio, fundamentou, tá? Tomou consciência de que ao contrair núpcia, ao se unir em matrimônio com seu cônjuge, se uniu com a consciência de que o que Deus ajuntou não separe o homem. Agora, para isso acontecer, o amor, tá? É a força motriz que preserva essa união permanente. Que o amor de Deus seja derramado na tábua do vosso coração, e espero em Deus que vocês desfrutem dessa união conjugal debaixo da bênção de Deus. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de ter 40 anos de união conjugal com a minha digníssima esposa. E claro que é o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que nunca falha, que tem sustentado a nossa união. Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida, no precioso nome de Jesus de Nazaré.